Em Gênesis capítulo 41, nós lemos o seguinte: ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso, o faraó acordou. Tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas e ressequidas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então o faraó acordou. Era um sonho. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. A gente tem estudado um pouco sobre a história, esse momento interessante da vida de José. José, um hebreu que foi vendido pelos seus irmãos, acabou no Egito, e lá no Egito ele teve prosperidade, porque o Senhor era com ele, prosperidade no sentido de ele era escravo de Potifar, e ele passou a cuidar de todas as coisas desse homem. Mas aí a esposa desse homem, a esposa de Potifar, deu em cima de José. José fugiu, ela mentiu, ele acabou preso, dizendo que ele estava dando em cima dela, aquela coisa toda, né? Histórias que se repetem na história do mundo. E aí ele está preso, o copeiro do rei, o padeiro do rei também foram presos num determinado momento. José, mesmo na prisão, é abençoado por Deus, o carcereiro permite que José cuide de todos os presos, quer dizer, ele sempre onde ele ia, Deus o abençoava. E aí os dois, o padeiro e o copeiro, foram presos e os dois tiveram sonhos na prisão. E José interpretou os sonhos, dizendo que que seria o copeiro, ele seria reconduzido à sua posição e o padeiro seria enforcado. E José disse para os dois: olha, lembrem de mim quando vocês estiverem com o faraó, porque eu estou aqui injustamente, eu não merecia estar aqui, eu estou preso injustamente. E aí então, copeiro, ele simplesmente, o padeiro não ia falar nada porque morreu, mas o copeiro esqueceu de José. 2 anos se passam, é por isso que eu comecei a ler, está escrito: ao final de 2 anos o faraó teve um sonho. Esse sonho de Faraó, que é extremamente importante na história bíblica, ele é extremamente importante, por quê? Porque ele fala de 2 momentos na história do Egito e da região toda, porque é uma questão de fome, né? Vai ter abundância e vai ter fome. Mas a grande questão, não quero ficar repetindo o texto, mas a grande questão qual é? O faraó sonha um sonho ou 2 sonhos e precisa da interpretação. Quando isso acontece, diz o texto no verso 9: então o chefe dos copeiros disse ao faraó: hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com 2 dos seus servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, aquilo que eu contei, cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem, então ele vai se lembrar de José agora. Por quê? Porque o faraó teve um sonho. Aqui eu quero parar e pensar com você uma coisa muito importante, olhando aqui. É o seguinte: nem sempre nós entendemos os tempos de Deus. Aliás, na maioria das vezes nós não entendemos. Tempos de Deus são como estações, né? Chove, faz sol, tem, primavera, verão, outono e inverno. São como estações. São momentos de Deus que nós não conhecemos porque não conhecemos o futuro. Vamos entender isso de alguma maneira depois que o tempo passa, depois que aquele momento acontece. Se o faraó tivesse sabido a respeito de José,
Na época do copeiro, quando ele reconstitui a posição do copeiro, com certeza absoluta ia entrar por aqui e sair por aqui, né? O faraó não ia dar satisfação. Por quê? Porque Potifar era um homem muito importante. E quem colocou José na cadeia foi Potifar. Então por que eu vou tirar esse jovem de lá se foi um homem que eu confio que o colocou ali? Agora, quando o faraó tem o sonho, é o kairós de Deus. Kairós é uma palavra grega que a gente utiliza para dizer é o tempo oportuno, é o tempo correto, né? A Bíblia diz, vindo a plenitude dos tempos, lá em Gálatas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho. Então por que Jesus não nasceu antes e nem depois? Porque ele nasceu no kairós, ele nasceu no tempo oportuno, no tempo definido. Esse era o momento na vida de José. Pode acontecer isso comigo e com você. Né? Às vezes a gente está esperando uma situação, ou a gente quer que uma situação aconteça, não acontece. Vai acontecer quando? No tempo oportuno de Deus. Guarde isso, tá bom? Vamos continuar? Então o texto continua e o faraó então manda chamar José. É óbvio, né? Eu estou aqui, não tem ninguém no meu reino que consiga interpretar os dois sonhos que eu tive, eu preciso falar. Quem que é esse cara? Então chama ele lá. Né? Verso 14, o faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José, tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Presta atenção nisso aqui. Quero chamar a sua atenção. É um tempo histórico que nós estamos vivendo, em que as pessoas não têm muita, como é que eu poderia dizer, não tem muita humildade. Todo mundo sabe tudo. Você já percebeu isso? Não. Em todo lugar, todo mundo sabe tudo. Você fala uma coisa, a pessoa diz, eu sei. Você fala outra coisa, a pessoa, eu já vi. Você fala outra coisa, fala, eu vi um vídeo sobre isso. Você fala outra coisa, a pessoa, eu sigo o pastor fulano no YouTube, eu tenho o profeta fulano, sempre tem alguma coisa, ninguém aprende nada com ninguém mais, né? Por quê? Porque o coração inflou-se. Existe uma soberba que está aí, né, acontecendo em todo o tempo. Então, olha só. Quando o faraó manda chamar José, faraó faz um elogio a José. Ele diz, olha, eu ouvi falar que você, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Ou seja, você é o cara. Você é a pessoa que eu preciso. Resposta. Respondeu-lhe José, isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. A humildade está em reconhecer quem somos diante de Deus. Então José disse, olha, a questão não é que eu sou um interpretador de sonho. Se Deus te deu esse sonho, ele vai interpretar. Deus vai dar essa interpretação. Deus vai fazer esse milagre. Ou seja, queridos amigos, irmãos, irmãs, gente boa que está me ouvindo aqui, coloque humildade no seu coração. Reconheça as coisas de Deus, reconheça o que Deus faz, reconheça como Deus age, dê glória a Deus em todo o tempo, não fica aí se inflando, se achando que você é alguém. Não é, eu não sou, ninguém é ninguém. Deus é Deus, Ele é o Senhor, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e nós não podemos perder de vista esta atitude. Então, verso 17, o faraó contou o sonho a José. E aí ele conta os dois sonhos novamente, né? Nós já lembramos, né? Vamos pensar aqui juntos, nós lembramos dos dois sonhos, né? As 7 vacas gordas, as 7 vacas magras, as vacas magras comem as vacas gordas. 7 espigas de trigo lindas, maravilhosas, gordas, bonitas, e 7 ressequidas e elas comem as outras, né? Muito bem, então o que José diz, verso 25. O faraó teve um único sonho, disse-lhe José. Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. As 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos.
Trata-se de um só sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras e as 7 espigas mirradas queimadas pelo vento leste são 7 anos. Serão 7 anos de fome. É exatamente como eu disse ao faraó. Deus mostrou ao faraó aquilo que ele vai fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecido. A dor faz isso, né? Pois a fome arruinará a terra. A fome que virá depois será tão rigorosa que o tempo de fartura não será mais lembrado na terra. O sonho veio ao faraó 2 vezes, porque a questão já foi decidida por Deus, que se apressa em realizá-la. Eu fico impressionado com isso, né? Sem querer aqui ficar fazendo formulinha, dizendo, 2 vezes aconteceu isso, o sonho é assim. O que está acontecendo aqui é o seguinte: quando você anda com Deus, Deus quer usar a sua vida, Deus quer abençoar a sua vida, e Deus quer usar a sua vida para abençoar outras vidas. No caso de José, imagina, aquele menino, seus irmãos o jogaram num buraco, queriam matá-lo, um irmão não deixou, venderam-no para uma caravana, ele vai para o Egito, vai para uma terra que ele não sabe, uma língua que ele não conhece, perdido, um menino, né? No final ali, no finzinho da sua adolescência, um menino. E quando ele chega lá, quem eu sou no Egito? Nada, eu sou um escravo. Deus abençoa. Ele é traído, vai preso. Deus o abençoa. E abençoa as pessoas que estão ao redor dele. Aí, copeiro e padeiro. Deus o abençoa e lhe dá a palavra para os dois, que são palavras proféticas e acontecem. E agora o faraó. Onde é que José foi parar? Na cara do faraó, no palácio do rei. Isso é interessante. Tem gente que procura o poder pelo poder, certo? A pessoa procura o poder pelo poder. Esse poder é importante, eu quero esse poder. Eu vou ser amigo desse deputado, eu vou ser amigo do governador, eu vou ser amigo do presidente, eu vou ser amigo do prefeito. Por quê? Porque eu posso ter benesses, eu posso receber alguma coisa por conta dessa amizade. Não é que José não está fazendo nada disso. José está ali para servir o faraó numa área que não era expertise dele. Não era. Ele recebeu de Deus a revelação. Quando você recebe algo de Deus, você não pode tratar aquilo como sendo seu. Isso é muito sério. Não é meu. Deus me deu a graça de mais de 40 anos pregar o Evangelho. E muita gente chega para mim e diz assim, olha, pastor, eu entendo o que você está falando. Você fala com clareza, eu estou entendendo isso, estou entendendo aquilo. Eu não digo, poxa, sabe o que é? Eu estudei demais. Eu digo, glória a Deus, porque quem me chamou para esse ministério foi Deus, quem me deu esse dom foi Deus, e se esse dom está sendo usado, bem usado, aleluia, foi Deus. Certo? Eu não posso correr atrás do poder. Deixe que Deus coloque você onde Ele quer colocar você. Isso é muito sério. Eu vou contar uma história aqui para você, olhando aqui nos seus olhos. É uma história real que eu vivi. Eu era pastor numa igreja no interior de São Paulo e alguém chegou para mim e disse, olha, o prefeito está com uma situação difícil porque ele construiu uma creche berçário, e essa creche ela precisa, para funcionar, porque ela é uma creche berçário, ela pega nenês, para ela poder funcionar, ela precisa de certos profissionais. Só que a Câmara dos Vereadores não gosta do prefeito, eles estão brigados. Então os vereadores não aprovam a contratação desse tipo de profissional. Então está lá a creche fechada, absolutamente linda, nova, limpinha, arrumadinha, fechada. Guardas ali ao lado, ninguém olha. Muito bem. Eu disse para esse rapaz,
você consegue marcar uma audiência com o prefeito? Eu quero conversar com o prefeito. Fui conversar com o prefeito. Prefeito, fiquei sabendo disso, daquilo. Qual que é a situação? O que a gente pode ajudar? Olha, pastor, a situação é a seguinte, contou a história. Aí ele me disse o seguinte, ele falou, olha, a única maneira que você pode me ajudar é se você conversar... Perdão, antes disso, eu disse para ele, prefeito, se o senhor fizer a concessão dessa creche para a nossa igreja, nós cuidaremos dessa creche. Ele disse, mas mesmo assim você precisa da aprovação da Câmara. Então, se você conseguir a aprovação da Câmara, eu faço um contrato com a igreja, na verdade não era igreja, era uma ONG que a gente tinha criado, e pronto. Eu falei, tudo bem, prefeito? Ele falou, tudo bem, de boca está fechado. Eu falei, legal. Saí dali e fui conversar com o presidente da Câmara. Cheguei e disse, olha, aconteceu isso, falamos com o prefeito isso, e nós estamos aqui para dizer para o senhor que nós estamos dispostos a assumir essa creche, com todas as despesas, as dificuldades, etc. A prefeitura entra aí com a comida, entra aí com guarda, e eu acho que com merendeira. E eu falei, o resto eu cuido. A gente vai atrás, a gente contrata e a gente levanta dinheiro para isso. Era uma loucura mental falar uma coisa dessa, né? Era uma coisa meio ilógica. Eu não tenho dinheiro e eu estou já arrumando despesa, né? Ele me interrompeu e disse assim, pastor, posso te falar uma coisa? Eu falei, pode. O senhor é o primeiro pastor que entra aqui no meu gabinete para oferecer alguma coisa e para não pedir nada. Eu fiquei morrendo de vergonha. Não por mim, eu fiquei com vergonha pela igreja, né? Fiquei com vergonha dos outros pastores que ficam o tempo todo indo atrás do poder. Eu estava ali para servir. Eu não estou me comparando com José, eu estou dizendo para você que quando você anda com Deus e em humildade, Deus te leva para lugares incríveis. Assumimos a creche. Nunca faltou um centavo. Fizemos aquela creche, levamos aquela creche por vários anos. Da creche nasceu uma escola. Está lá o Colégio Água Viva. Vai lá na internet, olha lá. Marília, Estado de São Paulo. Colégio Água Viva. Vai ver lá o que virou tudo aquilo. Né? Por conta do quê? Porque a gente não estava atrás do poder. A gente não estava atrás daquilo que a gente pode receber. Nós estávamos como cristãos oferecendo aquilo que nós podíamos oferecer. Pense nisso, tá certo? Vamos continuar aqui? Eu quero mostrar mais alguns princípios importantes nesse texto. Aí, quando então José conta para o faraó, interpreta os dois sonhos e diz, esses dois sonhos são um só, José diz o seguinte, verso 33. Procure agora o faraó um homem criterioso e sábio e ponha-o no comando da terra do Egito. José não falou, eu estou aqui, pode me usar. Ele disse, procure alguém, um homem que seja criterioso e sábio e ponha-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher 1/5. O que é 1/5, gente? 20%, né? 1/5 da colheita do Egito durante os 7 anos. Recolhemos tanto, guarda 1/5. Recolhemos tanto, guarda 1/5. Recolhemos um tanto, guarda 1/5, certo? E eles devem recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo, que sob controle do faraó serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os 7 anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja arrasada pela fome. Esse moço não tinha faculdade, não tinha escola, esse moço tinha sido enganado, tinha sido vendido, tinha sido traído, estava numa prisão. E ele chega com esse tipo de conselho para o faraó. O faraó olhou e disse, quem eu tenho na terra do Egito mais sábio do que esse rapaz? Por isso José se torna o governador do Egito. Então, eu quero aqui dar uma parada nessa mensagem
para chamar sua atenção para um princípio espiritual, que é o seguinte. Quando você pede para Deus a resposta às perguntas que vão abençoar outras pessoas, você tem perguntas, né, que, se respondidas, abençoarão não apenas a você e a sua família. Nós estamos numa época extremamente egocêntrica. Você vê pelas orações, você ora com uma pessoa do lado, a pessoa diz: Senhor, abençoa meu pai, abençoa minha mãe, abençoa meu filho, abençoa minha filha, abençoa meu carro, abençoa minha casa, abençoa meu sapato, abençoa minha comida, abençoa meu cabelo. Amém, em nome de Jesus, amém. Quem está orando pelos pobres? Quem está orando pela injustiça? Quem está orando não pela injustiça, mas para que pare a injustiça? E assim por diante. Quem é que está orando pelo bem da cidade? Quem está orando pelo bem do Estado? Quem está orando pelo bem do país? Nós temos que fazer isso, e solução não vem pela política, a solução vem através de vidas que podem receber a resposta de Deus para questões extremamente importantes que podem abençoar a vida de muita gente. Esse jovem recebe uma revelação. Qual é? A interpretação do sonho. Junto com a revelação, ele recebe a sabedoria, ou seja, o que fazer com isso. Então, se eu vou ter 7 anos de prosperidade e de bênção, de abundância, o que eu faço aqui? Guardo para o período da dificuldade. E esse princípio, quem sabe, a gente pode falar no próximo vídeo. Vamos orar? Permita, Senhor, que essa mensagem abençoe corações e seja levada como o vento leva as folhas. Ela seja levada por onde for, para que os corações sejam abençoados, em nome de Jesus. Amém e amém.